Revisão da vida toda. O aposentado não aguenta mais essa injustiça que está acontecendo no STF. Olha só essa manifestação que já está no processo oficial da revisão da vida toda, tema 1102, o recurso extraordinário, e que reflete a opinião de muitos aposentados. Então vou trazer aqui para vocês, apesar dos dados serem públicos, eu vou tentar esconder aqui os dados dele, tá? Mas é o senhor Emilson Ribeiro Viana, tá? Dando totais créditos à sua manifestação. O senhor está de parabéns. E na qualidade de terceiro interessado e também de aposentado, ele começa a manifestação dizendo que dirige às vossas excelências de maneira respeitosas, afinal, vossas excelências são os baluartes e, em tese, os maiores defensores das normas constitucionais do nosso país. Aí eu já vejo, né, realmente, o STF sendo guardião da Constituição. Eu quero saber a sua opinião sobre o que o STF tem feito com os aposentados até o momento. Vamos lá, ele continua a manifestação. Por vezes confesso, não gosto de alguns posicionamentos tomados pela Suprema Corte em processos diversos. Divirjo de alguns posicionamentos, mesmo mentalmente. Afinal, sou apenas um advogado, digamos, de primeiro grau, daquele típico de feijão com arroz, e não um jurista, erudito ou doutrinador. Mas, ao final, me contento ante a total impossibilidade de agasalhar meu descontamento ou alterar um supremo julgamento proferido por vossas excelências. Como disse, me calo. Mas, mesmo os julgamentos supremos devem ser pautados na ética, no princípio da justiça e, principalmente, consolidados em princípios legais e morais. Mas, após atento a tudo que envolveu a revisão da vida toda, tendo em vista o ativismo jurídico processual instaurado que nortearam a matéria em período recente e em vista do inegável interesse de milhares de pessoas, idosos, idosas, deficientes e necessitados, e ante tudo, a necessária básica e busca de preservação pela aplicação e o amparo da lucidez das normas contidas na Constituição da República, me senti na obrigação imperiosa de externar minha modesta opinião e sugestões. Faço isso, senhor Luiz Roberto Barroso, em conjecturas mentais, mas isso não vem ao caso, embora Vossa Excelência alardeie a simplicidade no dia a dia e não o juridiquês. Então, em sua homenagem à simplicidade ou até ligeira e indesejada ironia. Para quem não viu, nós temos uma fala do Barroso indo contra esse juridiquês, essas palavras difíceis que ninguém entende. Mas, menos de um mês depois, Barroso, né, fez ali um voto recheado de juridiquês em vários outros julgamentos. Então, a gente fica ali em dúvida, né? A gente concorda, menos juridiquês e mais justiça. Se você concorda aqui, então comenta, mais justiça STF. Continuando. Compreendo perfeitamente que é dever da Suprema Corte e dos nossos ministros supremos proteger as contas públicas, evitar que os erros da administração pública, intencionais ou não, praticados ou que venha a praticar, tenha o condão de corromper o futuro e amaldiçoar as contas públicas, sejam elas previdenciárias ou o merecido deleite do farto banquete dos bancos e de poupudas aposentadorias de milhares de servidores públicos dos três poderes da República. E não daqueles que hoje fazem jus a revisar seus benefícios, tendo inclusive recolhido centenas de contribuições previdenciárias anteriores a 94.
e que não foram aplicadas para o fim de definir o valor de aposentadoria que cada um fazia jus. Eu peço que você, se não prestou atenção, retorne a esse parágrafo e veja a inteligência por trás das palavras para os ministros. Continuando. Mas, afinal de contas, para que servirá a nossa modesta petição, que já está no STF, viu? Senhor presidente e senhor relator, espero que eu tenha externado adequadamente os predicativos dignos de vossas excelências, embora desejasse que o maior predicativo fosse o de cumpridores das normas constitucionais e do regimento da casa que sua excelência, Alexandre de Moraes, tão galhardamente cumpre. A razão do meu peticionamento é singelo: alertar Vossas Excelências que forças estranhas, através da AGU, estão induzindo os ministros do STF a erro e os desviando das veredas da Carta da República e do próprio portfólio de jurisprudência da Casa. No início da tramitação da revisão da vida toda, o INSS, através da AGU, juntou uma nota técnica no recurso extraordinário, estimando que o custo com a revisão da vida toda teria o dispêndio de 48 bilhões de reais em um prazo de 10 anos. O presidente Bolsonaro alardeou aos quatro cantos que a revisão da vida toda quebraria o Brasil. Sugeriu números aleatórios, nem sei quanto, e agora o governo Lula supera em muito os devaneios bolsonaristas. Eu não estou falando de política, nem um governo nem outro queria pagar a revisão da vida toda. Logo após, as forças ocultas da AGU trouxeram um valor um pouco mais elevado, 360 milhões de reais para 360 bilhões de reais para 15 anos ou o custeio de 24 bilhões por ano, o equivalente a 2 bilhões de reais por mês. É tão surreal e mentirosos tais valores que temo pela sanidade de quem acredita neles. Ai, meu amigo, você acredita que o impacto da revisão da vida toda seria de 2 bilhões de reais por mês ao longo de 15 anos? Se você acredita nisso, meu amigo, então reveja os números, reveja os argumentos, porque se 3 economistas, professores do FGV e do INSPER, com doutorado, pós-doutorado, estudaram no Brasil e fora do Brasil, e 3 economistas trouxeram o número de 3 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Como é que a AGU quer falar 2 bilhões de reais por ano? Eu não acredito nisso. Deixa eu tomar um gole do meu café para me acalmar. A caneca do professor Nakamura, que quem contratou o nosso serviço mês passado, né, concorreu a uma caneca. Quem contratar esse mês também vai concorrer. E você que é inscrito do canal que não contratar serviço nenhum, fique em paz. Vou organizar também em breve teremos um sorteio para você que é inscrito do canal. Sem pagar nada, a gente vai sortear e vai enviar na sua casa, tá bom? Então vamos continuar aqui, porque análise completa no link do comentário fixado. Mais de 20 revisões que não precisam esperar o STF. Vamos lá, pessoal. A revisão da vida toda continua e a briga não para. Aí continua aqui, né? Não sei, isso, ó, pessoal, se você não entendeu ainda, isso aqui está no processo da revisão da vida toda do tema 1102. Se você ainda não entendeu, tudo que eu estou lendo aqui está no processo e os ministros vão ter que enfrentar no julgamento presencial. Não sei que cargas d'água esse valor de 360 bilhões foi elevado para 480 bilhões para o mesmo período de 15 anos, redundando em um hipotético custo anual
32 bilhões ou 2,6 bilhões de reais por mês. Cada dia, o valor se eleva mais e já estão ventilando o valor de 540 bilhões de reais. Já até despertou no coração do ministro Dias Toffoli a bondade efêmera de perdoar honorários advocatícios e custas processuais de 54 milhões. O Dias Toffoli, para quem não sabe, uma semana depois do julgamento das ADIs, ele falou em julgamento presencial que iria, através de uma petição, através de um pedido da AGU, ele iria propor o perdão de 54 milhões de reais referentes a 10% de custas processuais e honorários advocatícios do INSS em face da conta ou do rombo, entre aspas, de 540 bilhões de reais. Então, se você acredita nessa história, se você acredita nesses números, vamos continuar, porque eu não sei de onde você tirou isso aí. Mas vamos lá. Senhor presidente do STF e senhor relator, eu, com 72 anos de idade cronológica, acompanho, assisto e leio a maioria das matérias relativas à revisão da vida toda. E, conforme informações do Conselho Nacional de Justiça, o número de ações que tratam da revisão da vida toda já distribuídas até as ADIs 2110 e 2111 seriam menos que 104 mil e não 2 milhões como estão alardeando por aí. E isso, excelências, se considerarmos os valores estratosféricos, agora na versão do Toffoli, redundaria em uma indenização, se procedente à revisão da vida toda, da ordem de 5 milhões de reais para cada autor do processo revisional. Ou seja, 3.541 salários mínimos para cada autor do pedido de revisão. Meu amigo, minha amiga, vamos lá, vamos lá. Você pode até falar, ai, doutor, eu não tive estudo, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas vamos lá. Você acha que cada pessoa que tem direito à revisão da vida toda, você acha que ela vai receber 5 milhões de reais? Comenta aí. Você que fez os cálculos da revisão da vida toda, você acha que você vai ter 5 milhões de reais? É óbvio que não, né, pessoal? Os maiores atrasados que a gente viu aqui no escritório, e isso é um caso ou outro, eu nem gosto de ficar falando nisso, tá? Eu vou falar porque estamos argumentando. Os maiores atrasados a gente viu no valor de 500 mil reais, e isso para pouquíssimos aposentados. 200 mil reais? Já vimos para mais aposentados. 100 mil? Vários aposentados. E muitíssimos aposentados de 50, 60, 70 mil reais. Até porque está comprovado no CNJ que 66% dos aposentados que entraram com a revisão da vida toda têm até 60 salários mínimos para receber. Entraram no Juizado Especial Federal, abriram mão do que passar de 60 salários mínimos. Ou seja, 60 salários mínimos, né, pessoal? 60 vezes 1.412, temos aqui 84 mil reais. Então, mais de 60% dos aposentados da revisão da vida toda irão receber, no máximo, R$ 84.720 de atrasados, além do reajuste. E aí, segundo esses números do Toffoli e da AGU, se você for dividir para cada um, daria 5 milhões de reais. É um absurdo. Por outro lado, advogados, cronistas, juristas e aventureiros argumentam que, em razão da decadência e preclusão envolvidos na matéria revisional, o valor total não atingiria nem 5 bilhões, ou, mais precisamente, 3,1 bilhões de reais. Ficou muito evidente o perfeito ativismo judicial, levando-se em consideração os elevados números que teriam que suportar o INSS e apontado pela AGU e o sacrifício das contas públicas. Com tais valores,
se realistas forem, senhor presidente, até eu seria um ativista judicial. Afinal de contas, é precioso defender as contas de milhões de aposentados e não beneficiar alguns. Por outro lado, tais estratosféricos números apresentados pela nefasta entidade que invadiu a AGU está induzindo a erro. Vossas magnas pessoas deve ser combatido com uma análise racional. Volto a afirmar: quando imputo ativismo judicial, não o faço no sentido de afrontar, mas ficou um tanto evidente com o retardo dos julgamentos e alteração de pauta privilegiando as ADIs que foram sepultadas pelo tempo e depois ressuscitadas para servir de guilhotina para a revisão da vida toda. A inserção, acréscimos e aditamentos feitos na ADI 2110-2111, quando criou o miraculoso artigo 3º da Lei 9.876, feitos propositalmente para criar uma tal de cogência, tornou a cogência aquela norma de aplicação obrigatória, né? Do nada, depois de 24 anos julgando a ADI 2110, o STF falou que o artigo 3º falar que as contribuições de 94 em diante seriam de regra de observância obrigatória, ou seja, seria a única regra e que você não poderia escolher a regra mais favorável, como já decidido anteriormente pelo STF, mais de uma vez. É maluco, né? Para explicar isso aí, meu amigo, ninguém está entendendo mesmo, então vamos seguindo. O STF não pode tudo data vênia, e isso ficou algo feio, um artifício desnecessário, no modesto entendimento pessoal. Senhor presidente, existe à sua disposição uma unidade para fornecer aos ministros informações estratégicas, cálculos fidedignos, e acredito, senhor ministro Barroso, que está passando da hora de Vossa Excelência determinar que tal unidade esclareça de vez quanto estaria orçado o dispêndio, o orçamento, o gasto para pagamento da revisão da vida toda para as ações distribuídas e pendentes. Outra coisa, bem sabemos que o julgamento das ADIs, jogada de mestre, encabeçada pelo ministro Zanin, determinando a aplicação cogente, né, essa aplicação obrigatória de uma só regra para todo mundo e tornando obrigatória não podendo o aposentado optar pela regra do artigo 29, conforme sabiamente decidiu o STJ e o próprio STF, não poderá ser aplicada retroativamente. Você quer decidir desse jeito, meu amigo? Você decide daqui para frente, meu amigo, porque daqui para trás você precisa de um quórum de modulação de efeitos, pelo simples fato de que o recurso extraordinário com a decisão proferida em 1º de dezembro de 2022, com repercussão geral, tem aplicação imediata, bastando a publicação da ata de julgamento, que, se não me falha a memória, teria ocorrido em 13 de dezembro de 2022. Os embargos de declaração não reabrem o mérito. Vamos lá, turma, vocês são meus alunos. Para que servem embargos de declaração? Professor Nakamura, eu já vi essa aula, então é para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. A inconsistência é tamanha, principalmente nos valores adotados, que está repercutindo de forma muito desfavorável contra a nossa Suprema Corte. A insegurança jurídica reside nas alterações temporais dos julgados e questionamentos implícitos de eficiência jurisprudencial. E veja bem, senhor ilustre presidente, ao se confirmar a tese de que o valor do dispêndio de somente 5 bilhões ou 3,1 bilhões, haveria uma economia de mais de 500 bilhões de reais. Ou seja, em vez de você ver como gasto de 540 bilhões, você vê como uma economia de mais de 535 bilhões de reais. Olha aí, meus amigos. Além disso, o próprio ministro da Previdência tratou que esse número apresentado pela AGU, pelo INSS, é um puro chutômetro. Se o ministro da Previdência falou, como é que vocês querem assumir esses números sem uma contrapartida? Intimem as partes para que apresentem os números e aí sim, aí façam uma perícia contábil. Então, Barroso,
Mande fazer as contas da revisão da vida toda. Faça ou determine uma perícia contábil, contando como base os valores médios dos processos distribuídos até março de 2024 ou até agora e para que não seja induzido em erro, né, pessoal? Para ajudar o presidente do STF, sim, eu sou aposentado, me sinto enganado pelo julgamento das ADIs e afrontado com a extinção, em tese momentânea, da revisão da vida toda. Emilson Ribeiro Viana, um aposentado e advogado, que não suporta mais o que está acontecendo. E eu sou professor Nakamura, advogado há mais de 12 anos, trazendo voz aos aposentados. Eu quero que Deus te abençoe grandemente, eu quero saber a sua opinião e se você quiser uma análise completa de mais de 20 revisões que não precisa esperar o STF, tá aqui, porque a luta continua e eu quero que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por aqui e até a próxima!